Segundo Crônicas, capítulo 29. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Versículo 36. Após um período sofrido de uma ímpia dinastia, subiu ao trono de Judá um rei que governou a nação segundo tudo quanto fizera Davi. Apesar da pouca idade, Ezequias revelou a maturidade espiritual necessária para dar início ao reavivamento e reforma de todo Israel. Havia, porém, a necessidade primária de realizar esta obra entre os sacerdotes e os levitas. Como líderes espirituais da nação, precisavam assumir a sua própria culpa e negligência e prontamente buscar santificar-se para reassumir seu sagrado ofício. Ao abrir as portas da casa do Senhor e repará-las, Ezequias demonstrou o seu fiel compromisso com as Escrituras. Não ousou fazer o que não lhe era lícito, mas procurou reunir aqueles que o Senhor havia separado para o servir no templo. Mas ainda que estes não correspondessem ao chamado divino, Ezequias estava resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel. Sua decisão não estava condicionada à decisão dos líderes. Sua firme decisão foi um poderoso testemunho que motivou os levitas e sacerdotes a agir conforme o seu mandado. Então, os levitas reuniram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Primeiro houve um preparo pessoal, ou seja, reavivamento, para depois haver uma reforma. Antes da limpeza do templo físico, deve haver uma purificação do templo do coração. E seguindo essa sequência, tiraram para fora toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Só então foi restabelecido o verdadeiro culto a Deus. Ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Além dos levitas e sacerdotes, todo o povo foi convocado para consagrar-se a Deus, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. As mudanças promovidas por Ezequias estão carregadas de útil ensino que não caduca e nem deve ser ignorado. Há uma urgente necessidade de líderes espirituais que sejam retos de coração para se santificarem. Homens que não negligenciem a sua eleição divina de estarem perante Deus para o servir, para serem seus ministros, que antes de buscar lançar fora as imundícias da casa do Senhor, busquem a santificação da própria vida, de modo que, mediante um viver eloquente, com propriedade possam dizer: já purificamos toda a casa do Senhor. Assim como havia ordem e decência no serviço do santuário terrestre, com leis referentes às cerimônias, ao vestuário dos levitas, à música, Deus nos chama a vivermos à altura de nossa vocação. Contudo, antes importa que nosso coração esteja disposto a servi-lo com retidão e alegria. Como os discípulos, precisamos ir até Jesus com humildade e pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Foi após um fervoroso e perseverante período de oração que o Espírito Santo desceu sobre eles. E será assim que o remanescente do Senhor encontrará forças para enfrentar o último e bom combate. Diante de um tempo de apostasia e predominante letargia, não sejais negligentes, mas que a nossa vida esteja constantemente diante do altar do Senhor, e Ele subitamente fará a sua perfeita obra em nós. Vigiemos e oremos.
Bom dia, santificados pela palavra. Desafio da semana. Faltam poucos dias para iniciarmos o estudo do livro de Esdras. Convide pelo menos uma pessoa para estudar a Bíblia conosco e ore por ela. Rosana Garcia Barros.